Da linguagem dos anjos com o homem. Os anjos que falam com o homem não falam na língua deles, mas na língua do homem e também nas outras línguas que o homem sabe, mas não em línguas desconhecidas a esse homem. A razão disso é que os anjos, quando falam com o homem, voltam-se para ele e se conjungem com ele. E a conjunção do anjo com o homem faz que um e outro estejam em um semelhante pensamento. E como o pensamento do homem é aderente à sua memória e a linguagem deriva dela, daí resulta que um e outro estejam na mesma língua. Além disso, quando um anjo ou um espírito vem a um homem e por conversão conjungem-se com ele, o anjo ou o espírito não tem consciência de saber coisa alguma além daquilo que o homem sabe, e por conseguinte, também as línguas. Conversei a este respeito com os anjos, e lhes disse que, sem dúvida, eles pensavam falar comigo em minha língua natural, porque assim parece, quando na verdade era eu quem falava, e não eles. E que a prova disso vinha de que os anjos não podem pronunciar uma só palavra de uma língua humana. Ver número 237. E que, além disso, uma língua humana é natural, enquanto eles são espirituais, e os espirituais nada podem pronunciar naturalmente. Eles responderam a isso que sabiam que a sua conjunção com o homem, com quem falam, existe com seu pensamento espiritual, mas que esse pensamento, influindo em seu pensamento natural, e este estando aderente à sua memória, resulta que a língua do homem lhes parece como sua língua própria. Que se dá o mesmo com toda a sua ciência, e que assim sucede porque aprove ao Senhor que por esse modo houvesse conjunção, e como inserção do céu no homem. Mas o estado do homem hoje é diferente, de sorte que uma tal conjunção não existe mais com os anjos, mas se efetua com os espíritos que não estão no céu. Conversei também sobre o mesmo assunto com espíritos, mas estes não quiseram crer que é o homem quem fala, estando persuadidos de que são eles que falam no homem, que o homem não sabe aquelas coisas que sabe, mas que são eles que as sabem, e assim tudo o que o homem conhece vem deles. Quis muitas vezes convencê-los de que tal não sucede, mas foi em vão. Mais adiante, quando se tratar do mundo dos espíritos, se dirá quais são os que se entendem por espíritos e quais são os que se entendem por anjos. Se os anjos e os espíritos se conjungem com o homem tão estreitamente, que outra coisa não sabem senão que aquilo que pertence ao homem lhes pertence, tal fato vem também de haver entre o mundo espiritual e o mundo natural no homem uma conjunção tal que eles são, por assim dizer, um. Ora, como o homem se separara do céu, foi providenciado pelo Senhor a que em cada homem houvesse anjos e espíritos, e que por seu intermédio o homem fosse governado pelo Senhor. É por isso que há uma conjunção tão estreita. Outra coisa teria sucedido se o homem não se separasse por si próprio, porque então ele teria podido ser governado por meio do influxo comum recebido do céu, procedente do Senhor, sem espíritos nem anjos adjuntos a ele. Mas este assunto será tratado especialmente mais tarde, quando se falar da conjunção do céu com o homem. A linguagem do anjo ou do espírito com o homem é ouvida de um modo tão sonoro como a linguagem do homem com o homem, mas é ouvida por ele só, e não pelos que estão presentes.
A razão é que a linguagem do anjo ou do espírito influi primeiro no pensamento do homem e por caminho interno em seu órgão do ouvido, e assim ela move este órgão pelo interior. Enquanto a linguagem do homem com o homem influi primeiro no ar e, por um caminho exterior, em seu órgão do ouvido, e o move pelo exterior. Daí é evidente que a linguagem do anjo e do espírito com o homem é ouvida no homem. E, porque ela move igualmente os órgãos do ouvido, ela é ouvida igualmente de um modo sonoro. Que a linguagem do anjo e do espírito chegue até ao ouvido pelo interior é o que se tornou evidente para mim, porque ela influi até na língua e a faz vibrar ligeiramente, não por um movimento sensível, como quando por ela o som da linguagem é articulado em palavras pelo próprio homem. Mas hoje é raramente permitido falar com espíritos, porquanto isto é perigoso, porque então os espíritos sabem que estão no homem o que eles não sabem quando não falam com o homem. Ora, os maus espíritos são tais que eles têm um ódio mortal contra o homem, e não há nada que mais desejem com ardor do que perdê-lo quanto à alma e ao corpo, o que acontece aos homens que se entregaram a fantasias excessivas ao ponto de afastarem de si os prazeres convenientes ao homem natural. Até alguns que levam uma vida solitária ouvem às vezes espíritos falar com eles, e sem perigo. Mas os espíritos em tais homens são por intervalos afastados pelo Senhor, para que não saibam que estão em um homem, porque a maior parte dos espíritos não sabe que há um outro mundo além daquele em que estão, e por conseguinte ignora que há homens em outra parte. É por isso que não é permitido ao homem falar por sua vez com espíritos, porque se ele falasse, eles o saberiam. Os que pensam muito nas coisas religiosas e que se apegam a elas ao ponto de vê-las, por assim dizer, interiormente em si próprios, começam também a ouvir espíritos que lhes falam. Porque as coisas religiosas, quaisquer que sejam, quando o homem se prende a elas por si mesmo e não as mescla com coisas diversas em uso no mundo, penetram no interior do homem. Aí se estabelecem, apoderam-se de todo o seu espírito, entram no mundo espiritual e põem em movimento os espíritos que lá estão. Mas tais homens são visionários e entusiastas, e o espírito que ouvem, seja ele qual for, eles creem que é o Espírito Santo, quando na verdade são espíritos entusiastas que eles ouvem. Os espíritos que são tais veem falsidades como verdades, e porque assim veem, eles se persuadem de que são verdades e convencem também aos indivíduos em que eles influem. E como esses espíritos tinham até principiado a persuadir males, e seus conselhos eram recebidos com obediência, eles foram, por causa disso, afastados gradualmente. Os espíritos entusiastas se distinguem dos outros espíritos pela crença que eles são o Espírito Santo, e que o que eles dizem é divino. Tais espíritos não fazem mal ao homem, porque ele os honra com um culto divino. Eu falei algumas vezes com eles, e então me foram também desvendadas as abominações que eles tinham inculcado em seus adoradores. Eles habitam juntos para a esquerda em um lugar deserto. Falar com os anjos do céu é concedido somente aos que estão nas verdades pelo bem,
principalmente aos que reconhecem o Senhor e o divino em seu humano, porque é nesta verdade que estão os céus, pois, como acima se mostrou, o Senhor é o Deus do céu. Números 2-6. O divino do Senhor faz o céu. Números 7-12. O divino do Senhor no céu é o amor para com ele e a caridade para com o próximo, procedente dele. Números 13-19. E todo o céu, em um só complexo, representa um só homem. Igualmente, cada sociedade do céu e cada anjo é uma perfeita forma humana, e isso pelo divino humano do Senhor. Números 59-86. Daí é evidente que somente aqueles cujos interiores foram abertos pelas divinas verdades até ao Senhor é que podem falar com os anjos do céu, porque o Senhor influi no homem nessas verdades que estão nos interiores abertos, e quando o Senhor influi, o céu também influi. Se as divinas verdades abrem os interiores do homem, é porque o homem foi criado de tal sorte que, quanto ao homem interno, ele seja uma imagem do céu, e quanto ao homem externo, uma imagem do mundo. Número 57. E o homem interno só é aberto pela divina verdade que procede do Senhor, porque essa verdade é a luz do céu e a vida do céu. Números 126-140. O influxo do Senhor mesmo no homem é em sua testa, e daí em toda a face, porque a testa do homem corresponde ao amor, e a face corresponde a todos os seus interiores. O influxo dos anjos espirituais no homem é em sua cabeça, a partir da testa e das têmporas até à parte toda sob a qual se acha o cérebro, porque essa região da cabeça corresponde à inteligência. O influxo dos anjos celestiais é nessa parte da cabeça, sob a qual está o cerebelo, e que se chama occipital, a partir das orelhas circularmente até a origem do pescoço, porque esta região corresponde à sabedoria. Toda a linguagem dos anjos com o homem entra por essas vias em seus pensamentos, e por esse meio percebi quais eram os anjos que falavam comigo. Os que falam com os anjos do céu veem também as coisas que estão no céu, porque eles veem pela luz do céu na qual estão seus interiores. Os anjos também, por eles veem as coisas que estão na terra, porque naqueles o céu foi conjunto ao mundo e o mundo foi conjunto ao céu. Pois, como se disse acima, número 246, quando os anjos se voltam para o homem, eles se conjungem com ele de tal modo que outra coisa não sabem senão que tudo que pertence ao homem lhes pertence, não só as coisas que dizem respeito à sua linguagem, como também as que se referem à sua vista e ao seu ouvido. De sua parte também, o homem apenas sabe que o que influi pelos anjos lhe pertence. É em uma tal conjunção com os anjos do céu que estiveram nesta terra os antiquíssimos, cujos tempos, por causa disso mesmo, foram chamados Idade de Ouro. Como esses homens reconheciam o divino sob uma forma humana e, por conseguinte, o Senhor, eles falavam com os anjos do céu como com seus semelhantes, e, reciprocamente, os anjos do céu falavam com eles como com seus semelhantes, e neles o céu e o mundo faziam um.
Mas o homem, depois desse tempo, afastou-se sucessivamente do céu, pelo fato de se amar de preferência ao Senhor e de amar ao mundo de preferência ao céu. Daí ele principiou a sentir os prazeres do amor de si e do amor do mundo, separados dos prazeres do céu. E, finalmente, a separação foi tal que ele não sabia o que era um outro prazer. Então, os interiores, que tinham sido abertos para o céu, foram fechados, e os exteriores para o mundo foram abertos. Ora, quando isso acontece, o homem está na luz quanto a tudo que pertence ao mundo, e nas trevas quanto a tudo que pertence ao céu. A partir daqueles tempos, raras vezes sucedeu que um homem haja falado com anjos do céu, mas alguns homens falaram com os espíritos que não estão no céu. Com efeito, os interiores e os exteriores do homem são de tal natureza que estão voltados ou para o Senhor, como para seu centro comum, número 124, ou para o próprio homem, assim para o lado oposto ao Senhor. Os interiores que foram voltados para o Senhor também o foram para o céu, e os que foram voltados para o homem também o foram para o mundo. Ora, os que foram voltados para este lado podem dificilmente ser elevados. Entretanto, eles são elevados pelo Senhor, tanto quanto é possível, pela conversão do amor. E isto se opera pelas verdades da palavra. Foi informado de que modo o Senhor falou com os profetas, por cujo meio a palavra foi transmitida. Ele não falou com eles como com os antigos, por um influxo em seus interiores, mas lhes falou por espíritos que a eles foram enviados, espíritos que o Senhor enchia com seu aspecto e aos quais ele inspirava assim as palavras que eles ditavam aos profetas, de sorte que era um ditado, dictamen, e não um influxo. E como as palavras procediam imediatamente do Senhor, todos os termos foram, por conseguinte, cheios do divino, e contêm em si um sentido interno. E são tais que os anjos do céu os percebem no sentido celeste e no sentido espiritual, enquanto os homens os percebem no sentido natural. Assim, o Senhor uniu o céu e o mundo pela palavra. Mostrou-se-me também como os espíritos foram cheios do divino pelo Senhor, por aspecto. Um espírito que o Senhor encheu do divino não sabe outra coisa senão que ele próprio é o Senhor, e que o que ele pronuncia é o divino, e assim até que ele tenha acabado de falar. Depois ele percebe e reconhece que ele é um espírito e que falou não por si próprio, mas pelo Senhor. Como tal foi o estado dos espíritos que falaram com os profetas, por isso é que eles dizem que Jeová falava. E por isso é que os espíritos mesmos deram a si próprios o nome de Jeová, como se pode ver, não só pelos proféticos, como também pelos históricos da palavra. Para que se saiba qual é a conjunção dos anjos e dos espíritos com o homem, é-me permitido referir alguns fatos dignos de nota, pelos quais este assunto pode ser ilustrado e verificado. Quando os anjos e os espíritos se voltam para uma pessoa, eles sabem apenas que a língua da pessoa é a sua própria língua e que eles não têm outra. Procede isso de que então eles estão na língua do homem e não na deles, de que nem lembrança têm. Mas, desde que eles se afastam do homem, então eles estão em sua língua angélica e espiritual,
e nada mais sabem da língua do homem. A mesma coisa sucedeu-me quando eu me achava em companhia dos anjos e em um estado semelhante com eles. Eu também falava com eles na sua língua e nada sabia da minha, da qual eu não tinha mais lembrança alguma. Mas desde que eu cessava de estar na sociedade deles, eu estava em minha língua. Coisa que é também digna de ser lembrada é que, quando os anjos e os espíritos se voltam para uma pessoa, eles podem falar com ela a qualquer distância. Eles falaram também comigo de longe, de um modo tão sonoro como de perto. Mas, quando eles se desviam do homem e falam entre si, o homem não ouve absolutamente coisa alguma do que eles dizem, mesmo que a sua conversação se efetue muito perto de seu ouvido. Por este modo, se tornou claro que toda a conjunção no mundo espiritual é segundo a conversão. Cumpre ainda notar que muitos espíritos, juntamente, podem falar com uma pessoa e esta com eles. Com efeito, eles enviam da parte deles algum espírito para o homem com o qual querem falar. O espírito enviado volta-se para o homem, e eles se voltam para o espírito e concentram assim seus pensamentos, que o espírito profere. O espírito então fica pensando que está falando por si, e eles também não sabem outra coisa senão que eles próprios falam. Assim também se opera a conjunção de muitos com um só, por conversão. Mas, posteriormente, maiores minudências serão dadas a respeito desses espíritos emissários, que são chamados também sujeitos, e a respeito da comunicação que se faz por eles. Não é permitido a anjo algum, nem a espírito algum, falar com um homem segundo a memória deles. Falam segundo a memória do homem, porque os anjos e os espíritos têm, como os homens, uma memória. Se o espírito falasse com o homem segundo a sua própria memória, o homem não poderia deixar de considerar como suas as coisas que ele então pensasse, quando na realidade elas pertenceriam ao espírito. E haveria, como reminiscência, uma coisa que, entretanto, o homem nunca teria ouvido ou visto. Que tal se dê é o que me foi permitido saber por experiência. Daí se derivou entre alguns dos antigos a opinião que, depois de alguns milhares de anos, eles tornariam a voltar com sua vida precedente e em todos os seus atos, e também a opinião que eles tinham voltado a ela. Eles tinham concluído isso do fato de que, às vezes, lhes viera como uma reminiscência de coisas que, entretanto, eles nunca tinham visto nem ouvido. Assim havia sucedido porque espíritos tinham influído por sua memória nas ideias do pensamento desses homens. Há também espíritos denominados espíritos naturais e corporais. Esses espíritos, quando vêm para o homem, não se unem com o seu pensamento como os outros espíritos, mas entram em seu corpo, apoderam-se de todos os seus sentidos, falam por sua boca e agem por seus membros, não sabendo outra coisa senão que tudo que pertence ao homem lhes pertence. São esses os espíritos que se apossam do homem, mas eles foram precipitados pelo Senhor no inferno e assim foram completamente afastados. Daí vem que não há mais hoje tais obsessões.